Deixa eu explicar o que estou fazendo aqui. Tô só brincando. Você sabe exatamente o que é. Momentos atrás, meu pai entrou, me deu uma lição de vida e disse que me amava. Mas quando saiu, deixou a luz acesa. E aí, eu fiquei com 3 opções. Opção A, sair da cama e ter meus tornozelos agarrados pelos gremlins. A pior opção. Nem faz sentido. Opção B, deslizar para fora da cama de lado, mantendo o corpo coberto o máximo possível. É bem mais fácil do que sair de vez, desde que eu continue tocando na cama. Ou opção C, tentar usar a força mais uma vez. Tem uma coisa que aprendi na escola. A opção C geralmente é a certa. E eu não sei você, mas quando eu era criança lembro claramente de pelo menos 3 vezes em que achei que isso ia funcionar. Dessa vez vai funcionar, é real. E nunca funcionava. Achei que conseguiria virar o interruptor com a mente. Acreditei de verdade que só com os pensamentos daria pra apagar a luz e evitar ter o tornozelo agarrado. Bobo, né? Ou talvez não. E se o tempo todo isso realmente fosse possível? Só com os pensamentos? E se dessa vez realmente funcionasse? Parece loucura, mas vamos tentar entender como a força funciona de verdade. Ela nos envolve, penetra e conecta tudo. Parece uma concentração intensa ou um relaxamento mental completo que gera ondas de força interagindo com o ambiente. Então preciso que meus pensamentos e o estado do meu cérebro interajam com as coisas à minha volta, tipo apagar as luzes, fechar a porta ou levantar essa mesa Flexi Spot enquanto estou sentado em uma cadeira Flexi Spot. Tudo só com a mente. Sou prestes a ter um bebê, e esse é o patrocinador. Então preciso de um jeito de ler minha mente. Pode parecer difícil, mas suas células cerebrais estão processando tudo com pequenos impulsos elétricos enquanto você assiste a este vídeo. Elas geram ondas cerebrais que mudam conforme o que você está pensando. Ondas beta de alta frequência estão ligadas à concentração ativa. Ondas alfa e delta de baixa frequência a estados de relaxamento. Então só preciso de uma forma de interagir com essas ondas, uma interface cérebro-computador. Esse é o headset imprimível em 3D do OpenBCI, que usa pequenos eletrodos para captar sinais cerebrais via eletroencefalografia. Primeira tentativa, juro. Terei um bebê em breve. Teoricamente, consigo gerar um sinal cerebral específico que acione o interruptor de luz. Minhas ondas cerebrais. Vamos ver se consigo alterá-las só pensando em coisas diferentes. E aí, transformar esses impulsos cerebrais em comandos elétricos muito mais potentes enviados pelo meu computador. Você está literalmente vendo meu cérebro agora. Me sinto invadido. Meu cérebro é privado. Parem! Tudo isso para acionar o interruptor, tipo uma alavanca elétrica. Puxa a alavanca errada. Agora que consegui conectar minhas ondas cerebrais ao computador, só faltava fazer com que ele conversasse com o interruptor. Usei um dongle infravermelho para enviar sinais e acionar o interruptor. Mas como transformar minhas ondas cerebrais em sinais infravermelhos que funcionem com o mundo real? O problema é que infravermelho não atravessa paredes. E, mais importante, esse é só um interruptor comum. Ele não escuta nada, tipo um bebê. E é por isso que preciso perguntar. Você reparou que estou programando tudo isso numa mesa de pé e 7 Plus, que melhora a saúde e queima mais calorias? Nunca tive uma mesa tão resistente quanto essa. Tive que fazer o interruptor de luz escutar e se mover usando um Raspberry Pi Pico. É um microcontrolador pequeno que pode se conectar ao meu Wi-Fi e receber sinais do computador. Ou seja, pode ouvir o cérebro. Fiz uma cirurgia no interruptor de luz. Quando criança, eu virava ele pela metade e ouvia faíscas. Não faça isso. Uau, olha isso. O Raspberry Pi consegue controlar esse motor servo. E ele deve girar o motor servo. Ah, primeira tentativa. Assim, ele pode virar o interruptor por trás quando eu pensar em fazer isso. Sinto que não consigo mexer os lábios ou estou estragando algo. Não sei por que me sinto assim. Vamos chamar isso de tornar o interruptor sensível à força. Isso é bem mais avançado do que eu esperava, mas também porque eu achei que não seria. Estamos falando de leitura literal de ondas cerebrais. Enquanto a cola secava, comecei a programar o headset de ondas cerebrais.
Isso levou um tempão. Então, quando me cansei de alimentar erros no ChatGPT, abaixei minha i7 Plus, com estabilidade imbatível e capacidade impressionante de até 540 libras. E isso dá tipo 3 de mim, mais todas as fraldas que vou ter que comprar. Aí eu podia sentar e confortavelmente deixar o ChatGPT programar tudo pra mim. O programa em Python pega os dados do headset de ondas cerebrais e envia o sinal pela rede até o microcontrolador que aciona a alavanca do interruptor, mas o motor não era forte o suficiente. Não! Então tive que imprimir um novo braço em 3D, remover a mola cirurgicamente, comprimir e colocar de volta. Incrível. Não acredito que consegui colocar a mola de volta e ainda ficou mais leve. Mas o tempo todo eu estava ignorando talvez a parte mais importante. Além de usar a força, o que isso realmente significa? Eu não sabia como fazer minhas ondas cerebrais reagirem. Aí comecei a pensar, e essa linha aqui representa meu nível de foco. Tentei relaxar a mente, mas não consegui. Era como se eu não conseguisse acalmar as ondas cerebrais. Achei que o headset estivesse quebrado. Como eu paro de pensar? Por que subiu assim? O que causou isso? Como eu paro? Só para. Para de pensar. Não vou trapacear usando o acelerômetro, mexendo a cabeça. Isso não é o que fazem com a força. E eu sei disso porque meu programa favorito é o Acolito. Não funcionou. Não funcionou de jeito nenhum. Veja bem, tudo tá programado assim. Se minhas ondas alfa subirem e ficarem estáveis por um tempo, o comando é enviado pro pico acionar o interruptor. Preciso descobrir como aumentar minhas ondas alfa. Tem um robô ali e ainda preciso montar um PC depois. Preciso parar de surtar. Por que tá ligando? Oi, querida. O que houve? A verdade é que precisei de dias para conseguir dominar meus próprios pensamentos. Eu era só um aprendiz. Podia ter mentido, tipo dizer que balançar a cabeça causava interferência e subia. Estou só vibrando, cara, porque tô me concentrando demais. Isso até poderia ativar, teoricamente, mas não é isso que quero. Pode confiar. Eu sou youtuber. Compra minha criptomoeda. Mas o que eu queria mesmo era acionar o interruptor com modulação de ondas cerebrais. Eu era um aprendiz da força, treinando meus pensamentos para alterar certos tipos de ondas cerebrais. Então sim, eu era mesmo. Aprendendo a usar a força. Meu Deus, isso é insano. Eu estava me tornando o mestre dos meus próprios pensamentos. Ok. Só faltava instalar, mas o dispositivo estava no quarto do Wi-Fi. Era arriscar minha vida ou ficar sem internet? Tô só brincando. Desliguei o disjuntor. Então, com total controle sobre minhas ondas cerebrais, como mestre dos meus pensamentos, e com o mundo preparado para obedecer aos meus sinais de ondas alfa, ou melhor, sinais da força. Tentei usar a força uma última vez, mas dessa vez finalmente foi diferente. A porta. E sobre a porta? Ela estava fechada, mas não trancada, e ele fingiu não ouvir você ao sair. Então eu não consegui usar a força. Ou será que consegui? E se eu finalmente tivesse descoberto? Quando eles estão super concentrados na batalha, outras coisas se movem. Jedi. Quando eu era criança, achava que meus pensamentos apareciam atrás da minha cabeça. Achei que todo mundo podia ler meus pensamentos. Criança pensa cada coisa, né? Isso me fez refletir sobre as ondas cerebrais. E se elas estiverem interagindo com o ambiente, ou até com outras pessoas de um jeito que a gente ainda não entende?
E se essas ondas cerebrais causarem eventos inexplicáveis e intuições subconscientes sobre os outros? E se existir mesmo uma força ao nosso redor? Algo que nos une, só que ainda é uma ciência que a gente não conseguiu entender por completo. E se os pensamentos que você está tendo agora forem mais poderosos do que jamais imaginou? Essa é a mesma expressão do filme, né? Mas eu ainda tinha uma última coisa pra fazer.